Buenas tardes a todos. Les vamos a agradecer, por favor, a aquellas personas que tienen aún el micrófono activado, lo desactiven para dar inicio. Bueno, primero que nada, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos, yo te escucho. Perfecto. Bien. Bueno, gracias por atender este llamado el día de hoy a esta charla que está en el marco de las actividades que viene realizando la Cámara para dar mayor información acerca de la calidad de los productos en nombre de la Junta Directiva de Canidra y en el mío propio. Es un placer contar hoy con la marca Sabot para darnos apoyo en todo lo que tiene que ver en referencia a la calidad y al conocimiento sobre los diferentes tipos de retenes para que maneja esta marca. También contamos con el apoyo de Representaciones Godoy, que nos ayudó en el puente para que esta charla el día de hoy se esté realizando. Seguidamente les voy a presentar un pequeño resumen curricular del señor William de Araujo, quien nos estará acompañando el día de hoy en esta charla. El señor William de Araujo es ingeniero en desarrollo de productos y calidad, egresado en el 2011 de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Sao Paulo. Tiene un posgrado en Gestión y Tecnología en Diseño de Productos por el Centro Universitario FEI. Cuenta con 12 años de trayectoria laboral dentro de la industria automotriz. Actualmente es gerente de ventas y exportación de Sabot, donde también desempeña cargos en las áreas de desempeñó cargos en el área de servicio técnico al cliente y validación y desarrollo de nuevos productos. Tiene un extenso conocimiento técnico en retenes, su elaboración, su proceso de fabricación, desarrollo y pruebas de validación funcional, además de una amplia experiencia en el desarrollo y coordinación del proceso de aprobación de piezas de producción. Es decir, que hoy contamos con una persona que tiene un amplio conocimiento para conversar con nosotros con este tema tan importante y este repuesto tan importante para nuestros vehículos. Sin más, a qué hacer referencia, bueno, los dejo con el señor William Araujo. Bienvenido, William. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Buenas tardes a todos. Antes de más nada, gostaria de agradecer por esta oportunidad y el espacio brindado para esta capacitación. No sé si es la primera charla de Sabot en Venezuela, pero estoy seguro que es la primera charla de manera virtual que estamos haciendo. Isso estou seguro. É um momento distinto para todos. Creio que antes de mais nada, há que dar graças a Deus que todos estão com saúde. Estamos em um momento muito complicado em todo o mundo, onde perdemos irmãos todos os dias, pessoas que são muito queridas para todos. Pero há que seguir, não? Agora vou compartilhar empezar la presentación. Bueno, creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces voy a empezar. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces la presentación en verdad ya fue hecha. ¿Quién soy yo? Soy William de Araujo, 32 años, padre de Tiago, 5 años de edad. Soy ingeniero mecánico, como ya fue hablado. He trabajado en departamento de calidad, departamento de testes, trabajé algunos años también como ingeniero para las ensambladoras, equipo original, y también ingeniero de desarrollo de productos para aftermarket. Y ahora soy gerente de ventas de exportación de Sabot. Bien, Sabot es una empresa con 79 años. Es una empresa familiar brasileña que es proveedora de las principales ensambladoras en todo el mundo. Estamos presentes en todos los continentes, en más de 70 países. Somos líderes nacionales en la producción de retenes, las estoperas, en las juntas, las empacadoras.
Como somos líderes mundial, hay que tener bastante cuidado. Hay una tecnología y un desarrollo de productos muy fuerte, donde solamente con eso es posible ser líder de mercado. Y con eso abastecemos piezas originales para las mayores ensambladoras del mundo y las mismas piezas para el mercado de reposición. Nuestro portafolio atende líneas liviana, utilitarios, pesado, moto, agrícola, industrial. En nuestros principales ítems tenemos las empacaduras, que son para motor, para cajas de cambio, para turbos, los bujes, soportes, diafragmas, pulmones de freno, mangueiras de motor, mangueiras de turbo, los tornillos de cámara, rodamiento de cardan, soporte de cardan, kit de reparação de amortiguadores e também kit de reparação para juntas homocinéticas. Nuestros productos são resultados de uma busca incessante por la calidad. Então, por meio disso, estamos sempre atentos a todas as normas das empresas. Temos todas as certificações para o mercado OEM, que é o mercado original. Temos as certificações para o mercado de reposição. E estamos presentes aí com outras normas também, que são normas e requisitos específicos de algumas ensambladoras. Então, tudo isso é prova que Sabol está muito empenhada com a qualidade de nossos produtos e serviços. Como prova de nossa qualidade também, acá estão alguns exemplos de alguns prêmios de qualidade, prêmios das ensambladoras, prêmios do mercado de reposição. E todos os anos sempre recebemos vários prêmios. Também como reconhecimento de nossa marca, todos os anos há umas encuestas que são feitas pela revista O Mecânico, que hace duas perguntas para os mecânicos, vendedores, as pessoas que trabalham no mundo de autopeças, né? Então, as perguntas são: qual é a marca que mais conhecem? Então, a marca que mais conhecem para as empacaduras, somos a mais conhecida para 88% e a mais comprada para 61% das pessoas. Para as estopeiras, somos mais conhecida para 88% das pessoas e a mais comprada para 76% das pessoas. Además de isso, também as burras de suspensão. Estamos aí também com conhecimento de 41%. Também temos uma boa participação também nas vendas. E de todas as marcas, Sabol está no grupo das 10 que mais lhe gustam os mecânicos, os vendedores, que mais confiam. Acá estão alguns de nossos principais clientes como equipe original. Então, clientes de linha liviana, linha pesada, linha de refrigeradores, linha agrícola, linha de fabricantes de motores e outros mais. Acabo de dar exemplo de peças originais, que é as peças vendidas para Mercedes. Sabol é provedor 100% de equipe original para Mercedes. Algumas referências de peças vendidas para Mercedes. Nos últimos 8 anos, mais de 3 milhões de peças vendidas. Acá em 2 marcas. Eu não falei, mas Sabol tem uma empresa irmã que se chama Caco, que é uma marca muito focada em equipe original. Está presente em Alemanha, Estados Unidos, Europa. E é uma empresa que, por muitos e muitos anos, estava dentro de nosso grupo.
e agora seguimos aí com uma empresa hermana. Entre estes produtos vendidos para Mercedes, são mais de 400 piezas. Hay las estoperas de ejes, estoperas de cajas de cambio, estoperas de motor, de rueda, juntas las empacadoras del motor, las empacadoras de cambio, los tornillos de culata e los reteners em duas marcas, retener de Savoy, Brasil e Caco, Alemanha. Seguindo, falando um pouco mais sobre Mercedes, alguns motores como exemplo também, desde os motores mais viejos, ¿no? 364, 314, 352, hasta os motores mais modernos de Mercedes, ¿no? Motores 457, 460, Série 900, 651 e assim por diante. Acá, uma informação muito importante que é cuidado com as imitações, ¿no? Hoy en día hay muchas empresas ahí que trabajan simplesmente copiando las marcas que producen piezas de calidad, donde realmente no tienen calidad, solamente hacen una copia, pero no tienen ninguna tecnología. Con eso tienen un precio muy bajo, entonces tengan cuidado con eso. No existe una promoción milagrosa. Siempre compre en tiendas de renombre, ¿no? Distribuidores autorizados. Verifique sempre em la embalagem do produto. Nenhuma empresa séria permite empaques de baja calidad. Nunca compre produtos vendidos a granel. Nossos produtos também são todos vendidos com as embalagens corretas, sempre com nossos logos, garantizando assim a qualidade e a confiança das peças. Acá um slide com nossos distribuidores autorizados em Venezuela, onde hay clientes para a linha pesada, clientes para a linha liviana, e acá o contato de nosso representante em Venezuela, Sr. José Godoy e Silvia Graterol. Acá estão exemplos de nuestras embalagens. Então, estas são as embalagens novas, as embalagens que garantizam a qualidade de nossos produtos. Então, há que comprar as peças originais. Agora vamos começar com a parte um pouco mais técnica da apresentação, começando aí por as estoperas, os retenes. Os retenes têm algumas características e algumas partes que são importantes de falarmos acá. Então, há a parte que é o diâmetro externo, a carcaça, que é a parte metálica que garantiza e dá suporte para a peça, a espalda, o resorte, lábio sellado auxiliar, que é o guarda-povo, e lábio sellado principal. Um retém básico tem um elastômero, uma carcaça e um resorte. Basicamente, os retenes que trabalhamos são feitos em 4 tipos de gomas, todas gomas sintéticas. Temos a goma nitrilo, a poliacrílico, ACM, a silicona, MVQ, e a fluorelastômero, conhecida também como Viton. Cada goma tem uma característica e uma afinidade com o fluido e uma resistência térmica. Então, em esta diapositiva estão as gomas e quais são os níveis de temperatura que suporta cada tipo de goma. Então, temos acá a fluorastômero, o Viton,
soporta temperaturas menos 35 grados hasta 180 grados y tiene buena afinidad con aceite y combustible, pero no tiene afinidad con agua. La silicona soporta temperaturas desde menos 65 grados hasta 150 grados y tiene afinidad con todos los fluidos. Y así por delante, acá también está esta misma secuencia que las gomas están, es una secuencia de precios. Entonces, un retén hecho en nitrilo es muy más económico do que un retén hecho en flúor, pero tiene una durabilidad más baja, soporta temperaturas más bajas y también no tiene ninguna afinidad ahí con combustible. Con muchos años de estudio, de desarrollo, Sabor ha desarrollado una tecnología para nuestras piezas, nuestros retenes, para garantizar que el fluido quede dentro del sistema, entonces que no haga fuga de aceite y también que la pieza tenga una durabilidad mayor. Entonces, una de las características muy presentes y fuertes de nuestras piezas, que también es un diferencial, es el efecto hidrodinámico de las piezas, que son estas ranuras que existen en el interior de la pieza, que tienen contacto con el eje de la pieza, que funcionan como una bomba de succión, que bombeando cualquier fluido que haya pasado en el labio principal. Uma informação muito importante: os retenes necessitam ser utilizados conforme o sentido de rotação do eje. Essas ranuras orientadas em sentido horário e sentido anti-horário. Então, é muito importante sempre montar a peça conforme a orientação do eje. Nas costas da espalda de nossos retenes estão na flecha onde indica qual é o sentido de rotação que ele retém. Então, é muito importante que se haga a montagem de maneira correta. Acá em este vídeo está um exemplo de montagem de los retenes hechos de maneira correta. Entonces, miren que no existe fuga de aceite. Los retenes montados de la manera correcta, no existe fuga de aceite. En este eje tenemos dos retenes montados, un retén del lado derecho y otro del lado izquierdo. Miren que las piezas tienen flechas distintas, una sentido horario y la otra con sentido anti-horario. Ahora un ejemplo de un retén, lo cual fue hecho una montaje equivocada, donde hay un retén montado de la manera correcta, sentido horario, el eje está para horario, no hay fuga de aceite. Pero del otro lado fue hecho una montaje incorrecta. Entonces noten que hay fuga de aceite. Miren el aceite saliendo de la pieza. Entonces es muy importante tomar cuidado porque existen piezas con las mismas medidas, con la misma característica, pero el sentido de la pieza es opuesto. Existen algunos retenes que tienen estas ranuras que llamamos de ranuras bidireccional. Entonces son piezas que pueden ser montadas tanto para un lado quanto para el otro lado. Y así no hay fuga de aceite ni un lado ni para el otro. Algo que es muy importante es jamás cortar el resorte de los retenes. Sabor hace todo un proyecto para que la pieza trabaje con la fuerza de contacto correcta.
el eje. E quando se corta, quando hace o corte do resorte, há um aumento de rosamento e temperatura, endurecimento da goma, desgaste do eje. Mirem como queda um eje quando se corta o resorte da peça. A função do resorte é sempre compensar o desgaste do sellado, do lábio sellado principal. Então, jamais devemos cortar o resorte. Acá está um exemplo de um outro vídeo, onde a pessoa sacou o resorte da peça, ha cortado o resorte, hice novamente a montagem no retém. Este retém foi montado em um eje. Mirem acá em esta região, a color está cambiando para rojo. Esta color é a temperatura que está cambiando, está quedando cada vez mais caliente, e com isso há um endurecimento da goma da peça, e a durabilidade da peça vai quedar bastante inferior. Então, necessitando assim, de algumas vezes cambiar o eje, que é muito mais caro que um retém, e também cambiar todo o retém, todo o trabalho que foi feito, há que fazer novamente. Temos um outro material que são os retenes construídos em PTFE. É um lábio que não é feito de goma. Este material tem uma maior resistência térmica, então se suporta a temperatura hasta 300 graus. Mirem que um outro elastômero, o flúor, suporta no máximo 180 graus. Tem uma maior durabilidade, um baixo coeficiente de roseamento, não há marca em eje, há o menor consumo de potência útil do motor e uma maior resistência química aos aceites mais agressivos. E com isso surgem os sistemas integrados. São as peças que proporcionam uma maior rapidez e eficiência na reparação dos motores. Tem uma maior vida útil também. Então, são retenes, onde há uma brida junto com a peça. E algumas peças também há sensores, como nas peças de Volkswagen. Então, por isso chamamos aí de sistema integrado. Algo muito importante para as peças hechas em PTFE, que é jamais quitar o dispositivo de montagem, o colocador, esta parte branca. E jamais também tentar remontar o colocador na brida. Acá há um outro exemplo de um vídeo de uma montagem correta de uma peça em um material PTFE. Então, sempre há que mirar como está o eje, o acabamento do eje, se está totalmente de acordo. Há que pôr lubrificante e fluido de aceite. E somente nesse momento que saca o quitador. Então, jamais sacar antes. Todas as peças, todos os retenes necessitam uma lubrificação antes da montagem. Então, há alguns cuidados muito importantes que são, como sempre, lubrificar o eje e tomar cuidado para que, no momento da montagem, que não haja nenhum dano na peça. Outro exemplo, haciendo a montagem. Então, utilizando de um dispositivo que apoie toda a parte externa da peça, golpear com a ferramenta adequada, sempre deixando a peça bem montada. Existem também os retenes cubos de rueda. Estes retenes
Sempre é muito importante, antes de montar o retém, hay que montar os rodeamentos, porque se hacer la montaje oposta, la pieza, el peso del conjunto, que es o eje, o cubo de rueda, pode deixar a peça trabalhando inclinada. E com isso, a durabilidade da peça vai quedar bastante inferior. É seguro também que aí não pode haver fuga de aceite. Então, sempre golpeando, utilizando uma ferramenta adequada que se apoie bem na parte externa do retém. Os retenes guia de válvula, também conhecido aí como gomas ou sellos de válvulas, são peças muito chicas, mas são muito importantes para o bom funcionamento do motor. Em nossas peças há diferencial que são o protector. Todos nossos retenes de válvulas, os gorros de válvula, acompanham um dispositivo de montagem, que é um protector. Para que no momento da montagem, que vamos acompanhar em este vídeo, que não quede e não dane a peça no momento da montagem. Então, há que pôr dispositivo e depois ele retém. E depois golpear com a ferramenta adequada. Este vídeo é exemplo de uma montagem correta. Agora, um exemplo de uma montagem incorreta, onde o mecânico não está utilizando um dispositivo de montagem de protector. Então, mirem que a goma de retém, ao passar por la válvula, pode danar. Pode quedar um dano na goma, e aí a durabilidade da peça vai quedar bastante inferior. E com isso também a durabilidade do motor, necessitando assim de uma reparação em um menor tempo também. Bem, agora vamos começar a falar sobre as empacadoras, que também são peças muito importantes. Existem alguns tipos de materiais distintos para as empacadoras. Temos as peças hechas em no amianto. Normalmente, a grande maioria das pessoas falam empacadoras, juntas, amianto. Pero em verdade, Sabor não trabalha com amianto já há muitos e muitos anos. Sabor foi a primeira empresa na América a desenvolver uma tecnologia e um material que trabalhe com as mesmas características, pero sacando este material que é muito perigoso para a saúde de todos. Então, además do material das juntas no amianto, que chamamos também de fibra, o material soft, temos as empacaduras hechas em material metálico de alta tecnologia. E aí um outro material também, que são as empacaduras hechas em material metálico, onde também existe também gomas que são injetadas em las peças. Então, acá estão os exemplos das três peças. Acá também está uma pergunta que se existe uma melhor empacadura, né? Se é a empacadura hecha em material no amianto ou a hecha em material metálico. Em verdade, não existe uma empacadura melhor. Quando estamos falando de um motor original, sempre saem de linha de montagem com uma empacadura metálica. É uma empacadura com algumas características que suportam maiores pressões, pero é sempre muito importante acordar que o motor está novo, então toda a retificação da câmara e também do bloco do motor estão de acordo. Depois de um tempo, a retificação, a qualidade de acabamento do motor não queda igual.
Então, com isso, quando o motor vai quedar um pouco mais velho, depois de uma, duas retíficas, uma empacadura hecha em material fibra no amianto queda melhor para esta aplicação. Em Brasil, nós vendemos mais ou menos 70% de nossas vendas são empacaduras no amianto. E 30% são as empacaduras hechas em material metálico. Justo por a questão de necessidade de uma retífica melhor hecha. Um vídeo da junta hecha em material no amianto. Então, há sellos, há os anillos de combustão. Existem duas hojas livres de amianto, que é um material similar a um papel. Uma hoja metálica perforada. Algumas peças há mais de uma hoja metálica, há como duas, às vezes até três. E todas são livres de amianto. Dentre as características dessas peças, são peças que, em sua grande maioria das peças, não requerem reapreite. Há picos de pressão de 80 bar, há uma retenção da carga de apreite de 75% mínimo, e cada tornillo queda com uma carga de 70 kRf por tornillo, por perna. Foi uma das primeiras empresas também a desenvolver empacaduras que não necessitam de reapreite. Em la parte de trás de nossas embalagens estão algumas informações muito importantes das peças, como, por exemplo, informação de aplicação, há a sequência de apreite de los tornillos de câmara, tudo isso para que quede mais fácil para os mecânicos em la montagem, não? Então, acá está a sequência de apreite e também quais são as necessidades. Então, normalmente, 2, 3, 4 etapas, seguindo as indicações das ensambladoras também. As empacaduras metálicas, também falamos são empacaduras multi-hojas, que é MLS, que é Multi-Layer Steel, onde existem peças com 2 hojas metálicas, existem peças com 3, com 4 hojas metálicas, algumas variações que justamente para atender a especificação do motor. Existe, então, chapa metálica com uma película antiaderente. Então, em todas nossas hojas metálicas, há esta parte negra, que é uma goma, que nós utilizamos a goma, que queda bastante melhor e hace com micros sellados na peça, né? Alguns outros provedores utilizam somente uma pintura. Então, isso não há um micro sellado. Nós utilizamos como micro sellado com goma, justo para garantizar uma melhor qualidade nas peças. Características das peças e das juntas metálicas. São peças que também não necessitam de reapreite, existe um pico de pressão, suporta um pico de pressão arriba de 100 bar, e há uma retenção de carga de apreite de 95% mínimo. E há uma outra peça também, que são as juntas metálicas, solamente com uma hoja, pero com anillos de goma. Então, se dá uma injeção de gomas nas peças, tudo isso seguindo o projeto original da peça. Uma das características das juntas com solamente uma hoja
Esta é uma peça mais simples de montaje. Hay uma capacidade sediada de 1.2 bar, uma carga de apreite de 25 kilonewtons por tornillo e há uma excelente estabilidade estrutural também. Assim como quando falamos de los retenes que existen para a mesma aplicação, retenes hechos em materiais distintos, mesmo com as mesmas medidas, temos também, Sabot tem também, em algumas aplicações, não é para todas, juntas, as empacaduras hechas em material fibra e também em material metálico. Acá está o exemplo das empacaduras para Mercedes série 904 e 906. Então, Sabot tem as duas versões. E aí queda o mecânico que elige qual é a peça que ele gosta mais, que prefere utilizar no momento da montagem. Algumas dicas muito importantes também. Solamente há que abrir a embalagem no momento dela que você vai utilizar e fazer a montagem do motor. Sempre as peças necessitam ser armazenadas em estanderias planas, nunca colgadas. Não pide volumes sobre as juntas. Sempre evite também deixar as juntas em locais com temperatura e umidade elevadas. Não dobre nem tuerça as juntas, principalmente as tapas de cilindros, ou seja, as peças principais que são as empacaduras de câmara. Algo muito importante também é que jamais se utilizar as juntas. Você pode aí ter problemas em fuga de ar, fuga de aceite, fuga de água, fuga de fluido e uma durabilidade bastante inferior. Então, há que sempre trabalhar com peças novas. Isso para que não necessite fazer novamente o trabalho, né? No momento da desmontagem do motor, há que seguir também a especificação, que é a ordem ao revés da montagem e a frente dos tornillos, justo para que não haja nenhuma deformidade em la culata, em la câmera do veículo. Algo que é sempre muito importante e que normalmente, ao menos aqui em Brasil, os mecânicos não são muito acostumados a fazer, é cuidar e manejar muito bem os tornillos, os pernos de câmara de culata. Então, há que fazer uma limpeza, há que fazer uma medição dos tornillos e sempre também lubrificação dos tornillos. Mas muito importante é jamais fazer lubrificação e montagem em seguida. Há que deixar um tempo para que o aceite salga e quede somente um pouco. Então, haciendo a limpeza de los tornillos. Acá está um exemplo de dois tornillos com especificação fuera. Então, miren como queda este tornillo de la izquierda. Está totalmente fuera. Uma informação muito importante sobre os pernos, os tornillos de culata, é que antigamente estas peças trabalhavam com material no elástico. Então, as peças sempre que se trabalhava e hacía a montagem, havia uma deformidade nas peças e quando hacía a desmontagem das peças, os tornillos regressavam ao mesmo tamanho. Então, esse material, um acero que trabalhava sem deformidade. Agora, há como uns 15 anos, as ensambladoras começaram a trabalhar com tornillos de culata
com unas características que são peças que se deformam. Então, toda montaje existe uma deformação plástica nas peças. Los tornillos, una vez hecho la montaje, el apriete, jamás regresan al mismo tamaño y las mismas características originales. Entonces, siempre es muy importante hacer las mediciones y también cambiar los tornillos siempre que posible, justo para que no quede un motor, todo un trabajo de una rectificación del motor, que se pierda la rectificación por no haber cambiado los tornillos. Entonces acá más un ejemplo de cómo seguir, cómo hacer la desmontaje, la montaje. Muy importante siempre seguir las especificaciones del fabricante del motor. Como hablado anteriormente, Sabot tiene la parte detrás de sus empaques, estão las características del motor, las especificaciones, secuencia de apriete y torque para los tornillos. Agora, já encerrando, estamos acá algunos lançamentos, que solamente algunos. Entonces tenemos ahí un lanzamiento muy importante que este año recién salimos para Scania motor DC13, para línea pesada. Entonces hay todo el juego de juntas completo, con todas las piezas que necesitan, materiales de calidad. Algunos otros ejemplos, entonces, para Volvo motores D13, Cummins, tenemos un portafolio muy amplio también para Cummins, juegos de juntas de turbina, lanzamientos para línea liviana. Entonces, Chevrolet Spark, Hyundai motores 1.0, 1.1, para Atos, para Picanto, Volkswagen para os motores nuevos 3 cilindros, motores Atos 111, para Volkswagen Up, Fox, Golf, Polo, motor nuevo também de Fiat Jeep, motor de torque 1.8, 16 válvulas. Acá solamente alguns exemplos, ¿no? Motores 3 cilindros de Fiat, motor Kia Rio, 1.5, 16 válvulas de Kia, juego completo também. Algo muito importante também é conhecer nosso sítio, onde há informações muito importantes sobre a marca, sobre lançamentos. Temos uma versão de nosso catálogo que se pode baixar, não necessita pagar nada por isso, somente entrar em nosso sítio, sabot.com.br, RS, e aí baixar o catálogo para o computador. Também existe uma versão mobile para os smartphones. Você pode também utilizar o catálogo, pero este solamente na versão em português. Aí em sabot.com.br há uma versão online também para utilizar o catálogo. E todos nossos lançamentos, os informativos de lançamentos também estão disponíveis em nosso sítio também, para que mirem e acompanhem, e também qualquer necessidade também estamos à disposição de todos. E não sei se é o momento de algumas dúvidas, se der comentários. Aí tentei seguir o tempo que combinamos. Sí, por aquí tenemos algunas preguntitas, Williams. Tú me dices cuándo las podemos iniciar a responder. Claro, ahora mismo. Perfecto. Te las voy leyendo. Tomás Blanco, ¿dónde podemos adquirir las herramientas especiales para la instalación de los retenes? ¿Escuchaste? Sí, escuché. Ok. Bem, essa é uma pergunta bem hecha, é muito importante também, porque
realmente necessita que sempre se utilizem as ferramentas adequadas, não? Savó antigamente trabalhava haciendo algumas ferramentas, um pouco mais para as bridas de Volkswagen, que necessitam uma posição do motor. E agora não trabalhamos mais com as ferramentas, pero a indicação é buscar tiendas aí que tenham, que trabalham, que manejam peças e ferramentas aí para a retificação de motores. E sempre buscando estas tiendas, ¿no? Savó não tem uma indicação de uma marca para a compra dessas ferramentas, pero podemos ajudar com medidas, indicações, porque existem algumas que há que normalmente as tiendas, os talleres fabricam, né? Porque são realmente muito especiais para algumas peças. Ok. Eduardo Mendoza, deseo ser un distribuidor de estoperas. ¿Puede enviar los requisitos? Esto es básicamente con el señor con Godoy. Esta Sim, información la vamos a canalizar por esta vía con representaciones Godoy. exato. Toda a gestão de clientes, de carteira, nós deixamos aí com nossos amigos de representações Godoy. José Godoy e Silvia também. Excelente. La señora Dubrasca Rodríguez pregunta, ¿qué tipo de lubricantes recomiendan ustedes para el montaje de las estoperas? Sempre o mesmo fluido do motor. Então, necessita sempre utilizar o mesmo fluido. Se estamos falando do motor, há que utilizar fluido do motor. Se está fazendo a montagem de uma estopeira para a caja de câmbio, também se utiliza de fluido para a caja de câmbio, e assim por diante. Excelente. Luis Solarte, ¿recomiendan utilizar las estoperas o retenes con silicón de alta temperatura? Não, em verdade, nossas peças são fabricadas, construídas e proyectadas para que não necessitem aí de silicone. E há algumas peças e algumas montagens específicas, principalmente quando o alojamento não está com uma qualidade de edificação boa, então aí pode ser que necessite realmente utilizar uma silicona para ser o sellado na parte externa da peça. Pero sempre há que tomar muito cuidado e jamais deixar nada da silicona que entre em contato com o lábio sellado da peça, porque aí pode haver fuga de aceite e a peça que trabalha de uma maneira inadequada. Ok. El señor Joel Omaña, ¿se usa silicón para todas las juntas de empacadura, de empaques de cualquier tipo? Creo que está respondida allí en esta que nos acaba de dar. Sim, exatamente. Assim como para os retenes, para as empacaduras, você pode cambiar, algumas empacaduras você pode cambiar, uma empacadura metálica em papel, você pode cambiar para uma silicone. Nós outros trabalhamos também, temos uma silicone em dois colores, negro e gris, também para o mercado, para os clientes. Você pode, em algumas aplicações, você pode cambiar de um material para o outro. Pero quando é uma peça em goma metálica, normalmente não se indica, nós outros Savó não indicamos que utilizem os dois juntos. Solamente em condições onde realmente a retífica do bloco, do alojamento, da peça a ser montada não está de acordo. Excelente. El señor Williams nos pregunta por aquí, buenas tardes, ¿me podrían hacer llegar la tabla de ajuste o torques? Esa información es Esta posible. informação, déjame sacar acá. Então, assim como falei na apresentação, na parte de trás de nossas envases,
estão los detalles de especificação de torque de los motores, não? Então, há uma sequência de apreite e também está a informação de torque para os motores. Sempre de acordo com a especificação. No Sabó, não temos uma tabla completa para todos os motores, pero todas nossas empacaduras têm essas especificações. Perfecto. Simón Ignacio, saludos. Ya en Venezuela hay proveedores de los productos Sabop. Sí. Creio que se há distribuidores, creio que esta é a pergunta. Sí, que sí hay distribuidores. Disculpe, que se me bloqueó el teléfono en el momento. Saludos. ¿Ya en Venezuela hay proveedores de los productos Sabop? Es la pregunta exactamente. Sim, assim como também na apresentação estavam alguns distribuidores, tanto para a linha liviana quanto para a linha pesada, pero aí, como falei também, toda a necessidade, a possibilidade de abrir e trabalhar com novos clientes também, deixamos aí encargados os representantes, las representaciones Godoy. Excelente. Javier Ruiz, he escuchado mecánicos que no usan silicón para las empacaduras de cámara, sino que usan pinturas, spray, aerosol. ¿Eso está correcto? Realmente existem alguns materiais que os mecânicos utilizam na montagem das empacadoras de câmara, pero como hablamos, Sabó não indica nenhum material extra. A peça foi desenvolvida, todo o projeto da peça para que se tenha um sellado perfeito solamente com a montagem dos componentes. Pero como também falei, existem algumas características, algunos motores donde la situación de acabamento, de retificación del bloque, de la cámara no está buena, entonces ahí se puede utilizar algún otro material para que ayude en el sellado. ¿Nos escucha? Creo que sí. Voy a tratar de unificar dos preguntas que están acá, que son muy parecidas. Porque en una nos pregunta el señor, la gente de Mundo Parks, ¿cómo podemos diferenciar el producto Sabó de la falsa, copias que existen en el mercado actualmente? Y uniéndola con la otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia de una imitación a una original? Bien, esto es un problema. Justo por eso cambiamos todas nuestras embalajes, nuestros envases para una embalaje que possibilita algunos controles. Existen algunas marcas en los envases, son micro marcas, códigos que están en la embalaje, justo para que diferencie una pieza original de una pieza cópia, una pieza falsificada. Esto ni siquiera yo tengo información cuál es el código, dónde está ubicado. Normalmente utilizamos isso, mas em quando recebemos aí peças que regressaram, foram montadas, aí volveram como por garantia, e aí utilizamos isso. Pero é uma característica de uma envase. Outra característica que, por exemplo, nossos retenes, nossos materiais normalmente não há uma grande variação de colores, então trabalhamos basicamente com negro, café, rojo e azul. Normalmente não há outra color para os retenes. Alguns sellos de válvulas existem outros colores, pero para as estoperas comuns, trabalhamos somente com estas colores. Creio que a principal diferença está na parte inferior da peça, onde são as ranuras. Isto solamente alguém com mais conhecimento aí para indicar que conheces como é fabricada a peça Sabó, pode diferenciar uma falsa de uma cópia, porque realmente existem cópias que são muito bem nítidas, não? São muito similares.
Ok, Pero la principal indicación es comprar siempre con distribuidores que trabajan con nuestra línea, ¿no? excelente. El señor Roman Haspe, ¿qué tipo de aceites recomiendan para lubricar tornillos de ajuste de la cabeza de cilindros? Culata. También se recomienda el fluido del motor. No necesita utilizar ningún otro fluido, solamente el fluido del motor queda muy bien. El señor Víctor por acá nos pregunta, ¿recomienda el uso de goma laca cuando se cepillan las tapas de compresión? Sí, sí, se recomienda. El señor Osvaldo Moya, ¿fabrican estoperas milimétricas y en pulgadas a nivel industrial? Tenemos bastantes variaciones de medidas en nuestros GTNs, pero como trabajamos con una fábrica donde se produce una cantidad muy grande, entonces no trabajamos con, por ejemplo, como pedidos para baja cantidad, ¿no? Entonces es posible, sí, fabricar la pieza con cualquier medida, pero desde que haya una necesidad fuerte de mercado, para nosotros desarrollamos los moldes, los herramientales, porque, como dice, trabajamos en una industria donde son fabricadas más de 300.000 piezas día, son producidas una cantidad muy grande, entonces realmente necesita aí um volume um pouco mais elevado. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta de Mundo Pars. ¿Cómo pudiéramos diferenciar el silicón sabot del resto de la competencia que existe en el mercado? La mayoría de los talleres lo desconocen y existe la duda del uso al usarlo. Bem, eu creio que a principal característica de nossa peça, de nosso silicone, é que não é um material corrosivo. Então, você pode utilizar ele, por exemplo, em sensores sem nenhum problema. Há alguns silicones disponíveis no mercado que têm de um olor de vinagre. Este silicone é corrosivo e nossa peça não tem esse olor. Además de isso, também está toda a envase da peça que garantiza e é um diferencial também. Excelente. Otra preguntita por aquí. ¿Están fabricando los empaques para las líneas de Toyota y camiones Hino? Hino. Pareciera que Estamos começando o projeto. Se não estou equivocado, o motor é o Rota 08. Já hemos comprado luego de empaques e aí começamos o projeto. Então, creio que para o próximo ano, 2022, vamos ter aí desarrollado e disponível para frente. ¿Fabrican estoperas en Vitong? Sí, es uno de los materiales que más utilizamos y fabricamos. Hablamos fluorastómero, FPM. Detrás de nuestras envases, normalmente la última letra, cuando está un F es de fluorastómero, de Viton, S de silicón y P de poliacrílico. Isso está em nossos códigos. Por exemplo, está 01135 BRARS. A última letra S é de silicone. Indica o material. Excelente. Bueno, ya se nos agotaron las preguntas por hoy y también el tiempo. Muchísimas gracias de verdad, William, por acompañarnos hoy.
Vuelvo a agradecer a Representaciones Godoy por este enlace y en este momento los voy a dejar con el presidente de la Cámara, el señor Roger Flores. Gracias a ustedes por la oportunidad. Solamente más una cosa que yo hablé de la marca Carco, ¿no? Acá, para que todos miren también. No sé si conocen esta caja verde. Como hablé también, es una empresa de nuestro grupo por muchos años y ahora sigue siendo una empresa hermana donde nosotros manejamos también todas las ventas acá en Sudamérica. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Creo que es un momento muy importante. Yo saqué bastante informaciones técnicas de la presentación para quedar en el tiempo disponible, pero creo que intenté también hacer de la manera mejor posible la charla. Buenas tardes a todos. William, gracias. Ante todo, gracias a Representaciones Godoy, gracias a Sabo como marca. Viendo la charla hoy, ratifica el trabajo que estamos haciendo en la Cámara, que es importante todo este tipo de eventos para refrescarle la memoria, aclarar dudas mecánicos a los distribuidores y sobre todo rectificar que si existe el acompañamiento de una marca de tradición, si existe el acompañamiento de una marca de calidad, sí pueden existir este tipo de eventos y el consumidor final se puede sentir seguro al momento de cambiar cualquier tipo de pieza en su vehículo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando dentro de la Cámara, fortalecer a nuestros afiliados y brindarles seguridad y confianza al consumidor final al momento de comprar un repuesto, como lo decía William al inicio, de cómo diferenciar de una imitación a un producto original. Yo creo que saber dónde comprarlo es fundamental, que le estemos comprando a nuestros distribuidores, que es fundamental. No existe, William decía que no existe publicidad, palabras más, palabras menos baratas, sino más bien engañosas, y eso es lo que queremos con toda esta charla. Gracias a todos por su tiempo y también sorprendido de la convocatoria. Cuando iniciamos estábamos aproximadamente 60 personas y eso ratifica que estos horarios y el tema de conectividad nos permite realizar las charlas en estas horas. Gracias nuevamente a todos. Una feliz tarde. Muchísimas gracias. Bueno, complacida con la charla. William, nuevamente gracias. José Antonio, de Representaciones Godoy, súper agradecida siempre con el apoyo y la colaboración en la Cámara y sobre todo para informar al consumidor final sobre lo que es la calidad del producto real. Muchísimas gracias. Y bueno, no está de más decir que esta charla muy buena por parte del ingeniero Araujo y por parte de Canidra por el aporte y el soporte. Necesitamos hacer más charlas que de estas, otros capítulos que puedan tratar más sobre la parte técnica y así poder avanzar más en el tiempo con más informaciones. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros y esperamos una nueva charla a futuro. Gracias, Canidra, y gracias, Silvia, de Representaciones Godoy, por su buen trabajo. Muchísimas gracias. Y nos veremos, claro que sí, pronto vamos a organizar y vamos a seguir organizando porque el trabajo que estamos haciendo es ese, informar al consumidor final cuál es la diferencia de tener un producto de calidad y una buena marca en su vehículo.